Muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao Grupo de Trabalho de Audiências da Comissão de Saúde. Portanto, diria quase que é uma comissão espelho, um grupo de trabalho que é a comissão espelho da Comissão de Saúde. Temos connosco a Sociedade Portuguesa de Cardiologia, com o professor Hélder Pereira, a professora Cristina Gavina, e também temos a acompanhar Patrícia Portelo. Muito bem-vindos. E connosco temos presentes 3 grupos parlamentares, o Grupo Parlamentar do PST, Partido Socialista e Partido Chega, e também temos assessoria do Bloco de Esquerda a acompanhar esta audiência. O assunto é a apresentação do Plano Estratégico para a Saúde Cardiovascular em Portugal, em coordenação com as iniciativas realizadas a nível europeu. Portanto, sem mais demoras, passaria a palavra a Vossas Excelências, que terão 10 minutos de uma intervenção inicial. Por favor. Boa tarde. Cumprimentar a Sra. Doutora Ana Oliveira, os Srs. Deputados, Srs. Deputados. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte na Europa e não são mortes só de idosos, são mortes também em idade jovem. 20% da mortalidade dá-se antes dos 65 anos e são mortes potencialmente preveníveis. Este peso da doença cardiovascular, por vezes, não é perceptível a nível da população em geral, dos médios e até mesmo a nível político. Nós temos muito mais medo, muito mais importância, por exemplo, às neoplasias, todos sabem muito medo do cancro e, na verdade, as doenças cardiovasculares, em alguns casos, matam tanto como o cancro, até mais. Por exemplo, a insuficiência cardíaca tem uma mortalidade superior às das neoplasias mais comuns. E é Isto não é só em Portugal e na Europa, também nos Estados Unidos acontece o mesmo. Temos ali as principais causas de morte nos Estados Unidos. A azul, as doenças cardiovasculares. E se virmos o que as pessoas googlam nas pesquisas, as doenças cardiovasculares apenas 2%. E mesmo os média, o espaço que dão às doenças cardiovasculares, lá está o azul, dão muito peso. E é neste contexto que a Sociedade Europeia de Cardiologia, a World Heart Federation, o Parlamento Europeu, têm tentado criar ações de advocacy para pôr as doenças cardiovasculares no topo da agenda. Nós, o ano passado, tivemos uma reunião com a Sra. Deputada professora Maria da Graça Carvalho e com outras individualidades da área da saúde, em que discutimos esses aspectos, e isto levou-nos à publicação do artigo que hoje a professora Cristina Gavina vos irá apresentar. Antes de passar a palavra à professora Cristina Gavina, queria só dar algumas imagens do racional para este documento da doença cardiovascular em Portugal. Um aspecto importante, isto é assim, os vários aspectos que vou ultrapassar, é a idade dos portugueses. Nós temos uma população idosa, mais de 2 milhões de portugueses têm mais de 65 anos. Depois, em termos de fatores de risco, por exemplo, a diabetes, nós temos uma prevalência importante, e ontem se falou muito da obesidade, também cada vez temos uma população mais obesa. Depois temos outro aspecto que tem a ver com a literacia e com a adesão dos próprios doentes às terapêuticas e da própria inércia dos profissionais em prescrever. Se vimos, por exemplo, isto aqui é um estudo da professora Cristina Gavina, que mostra que os doentes com perturbações dos lípidos estão muito longe dos alvos terapêuticos, e o mesmo acontece, por exemplo, para a hipertensão arterial. Outro aspecto importante também da literacia, isto é um estudo de Portos, que é um estudo de ciência cardíaca. Neste estudo, 9 em cada 10 portugueses desconhecia que sofria de insuficiência cardíaca. E depois temos algumas coisas que, digamos, que de alguma forma nos podem envergonhar a todos, que é o número de percentagem de doentes aos quais nós oferecemos reabilitação cardíaca. É muito baixo, e se compararmos com outros países europeus, estamos cá muito por baixo, e é algo que importa melhorar. Em termos de médicos, de cardiologistas, estamos abaixo da média europeia, e mesmo em termos de intervenção, trago aqui as intervenções do infarto agudo de miocárdio, nós estamos abaixo também da média europeia. O ideal seria 600 angioplastias primárias de infarto agudo de miocárdio por 1 milhão de habitantes. Nós estamos cerca das 40 e de facto atrás de muitos outros países também da Europa. E depois temos outro aspecto, que é, já não falando de hospitais, mas falando de infraestruturas e de equipamentos, cada vez mais a cardiologia é exigente, nomeadamente em TAC e ressonância magnética, e
Hoje o ataque de ressonância magnética é quase aquilo que era a ecografia há 20 anos, para o serviço de cardiologia, e se compararmos com os países OCDE, nós 48 por milhão, nós 30, e mesmo com os países parecidos com os nossos, Espanha, Itália e Grécia, também estamos muito abaixo. Passava então a palavra à doutora Cristina. Muito obrigada. Cumprimentar os excelentíssimos senhores deputados aqui presentes e dizer-vos que realmente este plano estratégico que nós desenhamos tem como objetivo, fundamentalmente, alinharmos também com aquilo que é o que a Comissão Europeia neste momento está a planear fazer, e há um investimento muito significativo que vai ser mais ou menos semelhante àquilo que foi feito para o cancro e que se vai depois baixar aos respectivos países membros e que se pretende, efetivamente, depois ter alguma ferramenta que nos permita esta implementação. E é nesse sentido que fizemos uma reflexão com aquilo que são, obviamente, os profissionais que estão muito envolvidos dentro destas áreas e que também têm refletido sobre o assunto. A nossa ideia, acima de tudo, é ter um melhor coração para toda a gente, obviamente muito focados naquilo que vai ser a inclusão, a equidade e o acesso, e temos alguns pilares estratégicos que passam muito por aquilo que vai ser a prevenção cardiovascular. Nós começamos na prevenção primordial, considerando aquilo que são as pessoas que ainda não têm doença, mas que podem vir a ter doença, e temos problemas, obviamente, que queremos evitar, como a obesidade, a hipertensão. Depois vamos falar um bocadinho sobre aquilo que será a prevenção primária, e, portanto, já há pessoas que já possam ter doença, algum tipo de fator de risco, onde queremos intervir para impedir a doença. Depois temos, obviamente, a fase de que precisamos necessariamente fazer screenings muito rápidos e precoces para garantir que vamos encontrar estas doenças e tratá-las em fases precoces para evitar os internamentos e os custos que lhes estão associados. E depois temos a questão de que, quando temos um evento, vamos ter que fazer prevenção, obviamente, e temos que reabilitar estas pessoas novamente para a vida ativa, como aqui já foi referido. Muitas destas são pessoas em idades relativamente jovens e que precisam realmente dessa possibilidade. Como princípios fundamentais, nós queríamos sempre ter presente o treino e a literacia em saúde, que são fundamentais se nós queremos que a nossa população colabore, o acesso à equidade e a inovação e transformação, que aqui, efetivamente, dentro da saúde, tem um papel crucial. Dizer-vos só quais foram as áreas que nós realmente identificamos como cruciais, que são a doença coronária, a insuficiência cardíaca, a morte súbita, mas não só a morte súbita, também a fibrilhação auricular, que é um tipo de arritmia que está muito relacionado também com um aumento de mortalidade e com muita morbilidade, a doença valvular e os fatores de risco cardiovasculares. Olhando para estas cinco áreas prioritárias de interesse, nós tentamos, de alguma forma, alinhar com aqueles que eram os nossos pilares estratégicos e, obviamente, com aquilo que era o plano que tínhamos feito sobre os princípios fundacionais, e tentamos também incluir a saúde digital e os doentes. Isto é, nunca deixarmos de pensar na perspectiva do doente para conseguirmos, efetivamente, alavancar aquilo que são as ideias mais importantes que aqui podemos retirar. Dizer-vos então que com isso tentamos fazer uma grelha para fazer propostas muito concretas sobre aquilo que se poderia efetivamente implementar e reunimos uma série de experts dentro dos grupos de estudo que constituem a Sociedade Portuguesa de Cardiologia para podermos efetivamente ter propostas concretas. E, portanto, daqui veio este documento conceptual, que depois teremos todo o gosto em partilhar, obviamente, e que corresponde a estas ideias, digamos assim, onde estamos e para onde precisamos de ir. E depois temos um plano de ação que efetivamente já temos desenhado e que vamos publicar também na Revista Portuguesa de Cardiologia, onde temos ações concretas, com metas estabelecidas para cada uma destas áreas prioritárias dentro deste contínuo que vai desde a prevenção primordial até à reabilitação. E, portanto, o que nós efetivamente aqui queríamos é chamar a atenção para esta necessidade de alinharmos com a Comissão Europeia, começarmos a usar as oportunidades que vêm seguramente nos próximos anos, nomeadamente financiamento, para podermos alavancar estas propostas, termos esta ideia de que vamos ter uma abordagem muito mais holística e provavelmente muito mais focada na prevenção, como sempre falamos, para conseguirmos alterar aquilo que é o curso da doença, que efetivamente, infelizmente, ainda tem um peso muito grande na nossa população, e tentarmos de alguma forma aqui ter algumas iniciativas que possam, em conjunto com as entidades que tutelam esta área, possam efetivamente trazer ganhos em saúde para a nossa população. E muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada pela vossa intervenção inicial. Passaria agora a palavra aos grupos parlamentares e daria a palavra à senhora deputada Isabel Fernandes, por favor. Muito obrigada, senhora deputada Ana Oliveira, deputada coordenadora deste grupo de trabalho,
senhoras e senhores deputados, senhores representantes da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, cumprimento o Dr. Hélder Pereira, a doutora Cristina Gavina e também a doutora Patrícia Portelo. Muito obrigada. É com grande sentido de responsabilidade também que represento aqui o grupo parlamentar do PSD nesta audiência que permite que nos tragam esta sensibilização à Comissão de Saúde para este plano estratégico que os senhores elaboraram. É uma iniciativa que surge num momento crucial para as políticas de saúde pública e que nós assumimos com algum envolvimento. As doenças cardiovasculares continuam, de facto, a ser a principal causa de morte em Portugal e na Europa também, com quase 33 mil óbitos anuais. E a insuficiência cardíaca é uma doença grave, crónica, que assume um peso cada vez maior. Os estudos recentes revelaram uma situação que desconhecia e que também é de veras preocupante, que é que uma grande percentagem da população que é portadora desta doença desconhece que é portadora e muitas vezes não relaciona os sintomas da própria doença com este tipo de patologia. Portanto, isso também é preocupante. A Sociedade Portuguesa de Cardiologia lança este plano estratégico e identifica desafios, estabelece objetivos estratégicos, destaca áreas prioritárias de intervenção e, portanto, é da maior e da mais crucial importância. É fundamental, como nos disseram e como já deixaram aqui bem claro, que esteja alinhado com as práticas europeias e, portanto, com as políticas da Europa. Não nos surpreende que tenham sido recebidos também e que tenham feito esta abordagem com a doutora Graça Carvalho, enquanto eurodeputada também, e sensível a estas questões também da saúde, na altura, agora noutras funções. E o grupo parlamentar do PSD está completamente alinhado nesta estratégia e sensibilizado para tal. É dessa forma que nós já apresentámos um projeto de resolução, 723, que vai agora ser discutido muito em breve e em que recomendamos ao Governo a aprovação de uma estratégia nacional para a insuficiência cardíaca. Defendemos, nomeadamente, algumas das situações também aqui nos trazem. Podemos não estar totalmente, pode haver alguma necessidade de afinar alguns aspectos, mas, de facto, desde a nossa recomendação vai desde a aprovação e efetivação de uma estratégia para a insuficiência cardíaca que integre a prevenção, o tratamento e a articulação entre os cuidados primários e hospitalares, o reforço do diagnóstico da insuficiência cardíaca. Nós sabemos que o diagnóstico também está negligenciado, até porque os testes têm algum custo, nós sabemos, não é difícil, mas também há aqui uma questão de financiamento. A atribuição dos medicamentos, sendo uma doença crónica, que também requer aqui aferir alguns aspectos com participação à semelhança de outras doenças crónicas também, equiparáveis. A realização da campanha de sensibilização sobre a insuficiência cardíaca junto dos cidadãos, das pessoas, dos profissionais também, e a criação de serviços hospitalares especializados e multidisciplinares que abordem este tipo de patologia de uma forma talvez integrada, porque nós também sabemos que o facto, estas urgências em cardiologia, quando estamos a falar, não estamos a falar de eventos súbitos, mas estas doenças decorrentes da insuficiência cardíaca, o agravamento e que provoca situações agudas e de crise e de urgência, também é de todo o interesse que sejam prevenidas e que diminuam a pressão nos serviços de urgência se tiverem um acompanhamento mais eficaz e um acompanhamento que lhe é devido. Pronto, é neste sentido que nós estamos ao dispor, portanto, estamos disponíveis para convosco também afinar algumas das situações, mas totalmente disponíveis para esta problemática, porque sabemos que é um investimento, sabemos que a saúde cardiovascular não pode continuar a ser negligenciada e que é necessário implementar uma estratégia articulada, não só para ajudar a salvar vidas também, mas também para aumentar a qualidade de vida das pessoas e, inclusive, a sustentabilidade e a pressão dentro do SNS. Portanto, da nossa parte não tenho nenhuma questão específica, tem aqui um dossiê que é fundamental para agora a implementação, estamos disponíveis naturalmente para continuar a trabalhar nesta área. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra à Sra. Deputada do Partido Socialista, a Sra. Deputada Susana Correia.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento a Sociedade Portuguesa de Cardiologia e no professor Hélder aqui presente, na professora Cristina Gavina e a Patrícia Portelo, que também acompanha esta delegação. Deixe-me, antes de mais, parabenizar todo o trabalho que a Sociedade Portuguesa tem desenvolvido nesta matéria. Esta Comissão de Saúde teve a oportunidade, quando foi a apresentação do estudo Portos no Auditório Almeida Santos, de estar perante uma realidade de chamar à agenda a temática que aqui apresentam, e bem, esse foi um primeiro passo para darmos uma continuidade muitíssimo importante ao que é a situação da saúde versus doença cardiovascular. Eu preferia dizer da saúde, mas estamos muito ainda no foco do tratamento e da doença, mas, portanto, eu estou muito convencida de que o vosso trabalho é muitíssimo importante, também para nos fazer chegar estas propostas, estes estudos, para nós conseguirmos avançar com algumas iniciativas melhor fundamentadas. E antes de dar continuidade a isto, até gostava mesmo de refletir sobre esta iniciativa que o Grupo Parlamentar do PST nos apresenta, este projeto de resolução. Nós estamos muito de acordo com a estratégia, tendo em conta até os resultados da estratégia que nós temos, da estratégia de combate ao cancro, esta sintonia com a Europa e agora estarmos aqui no nosso país e os resultados. Portanto, acho que nesta área a estratégia será muito importante. Menos de acordo em avançarmos, por exemplo, com medidas, não quer dizer que seja contra, porque elas são necessárias, na questão da medicação, do tratamento, e não termos tido mais ousadia na questão da prevenção. E estou-me a referir, por exemplo, no Orçamento de Estado, no que nós fizemos na questão do tabaco e do álcool, que nenhuma medida pública foi avançada para atuarmos na prevenção, inibir o consumo, inibir o acesso, porque, efetivamente, nós sabemos que o tabaco, o álcool, o exercício físico, a alimentação são fatores que nós vamos ter que trabalhar mais e talvez a política pública aqui tenha que dar uma aposta maior. E também precisamos do vosso papel nesta temática da prevenção, da literacia. Nós sabemos que é importante comparticipar para as pessoas terem um acesso, mas até chegarmos aí, a questão da prevenção, o que comemos, o modo de vida que nós levamos, os hábitos de vida saudáveis, se nós não atuarmos assim, aí vamos ter que estar sempre a aumentar percentagens de tratamento com participação, estaremos sempre a atuar na doença. E não precisamos de ser da área, como os senhores são, de trabalhar esta área para percebermos que na política pública nós teremos que fazer aí um caminho mais agitador e aí acho que podem e devem contar connosco nesse sentido. Temos aí um caminho longo pela frente. Queria também dizer-vos que ontem nós comemoramos o Dia Mundial da Obesidade e também na obesidade esta Assembleia está a ser chamada a atenção para a necessidade de comparticipar nos medicamentos. Eu não preciso também de fazer aqui o que tem sido esta problemática de termos os doentes obesos sem comparticipação nos medicamentos, depois o que é que isto em paralelo faz com os que são diabéticos e temos o uso dos medicamentos. Não quer dizer que as pessoas não precisem dele, a verdade é que a forma como nós temos o sistema na política do medicamento e na forma como nós o fomos construindo, depois tem estas questões paralelas e que, no resumo de tudo, quem é que está a ter a maior dificuldade? É o utente. É o utente que está a braços com um caminho de prevenção que, efetivamente, nós estamos, de certa forma, às vezes, a torná-lo um bocadinho pernicioso e até a contradizer aquilo que às vezes dizemos de uma maneira, mas depois, na prática, ela, efetivamente, acaba por não sublinhar aquilo que nós dissemos. Em termos de perguntas, o que é que eu gostava de ouvir da vossa parte? Ações concretas, onde é que nós podemos apostar mais nesta prevenção e na literacia, não invalidando todo o apoio que nós temos que dar na medicação, mas a prevenção, o papel da saúde escolar, o papel dos cuidados de saúde primários, a integração dos cuidados. Nós temos excelentes especialistas, temos centros de referência no nosso país. Como é que nós conseguimos colocar também aqui os cuidados de saúde primários, a questão do diagnóstico, estamos ou não a facilitar a possibilidade de diagnóstico.
Vejamos que só com o estudo Portos é que nós chegamos à conclusão de que em 10, 9 são patologias dignas de serem identificadas. Portanto, tivemos que partir para esse caminho. E, portanto, estamos bem organizados enquanto Serviço Nacional de Saúde, cuidados de saúde primários, a presença das autarquias, da comunidade, efetivamente das nossas escolas, porque a questão da alimentação saudável, do exercício físico, nós dizemos isto de uma forma muito... Peço desculpa, senhora deputada, vou mesmo terminar. Quem tem filhos em casa, jovens, nós falamos disto diariamente, mas depois na prática eles têm 1 hora de exercício físico na escola, ou nós os colocamos extra ou não têm. Na questão da alimentação saudável, pronto, há sempre aqui um papel que nós achamos que fará toda a diferença, mas que ainda estamos longe de o ter muito próximo de concretizar e, portanto, a nossa disponibilidade total para acompanhar este caminho da prevenção. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido Chega, Sr. Deputado Armando Grave. Muito obrigado, Sra. Presidente em exercício. Obrigado aos senhores professores, Helder Pereira, Cristina Gavina, Patrícia Portela. Muito obrigado também à Sociedade Portuguesa de Cardiologia pelo trabalho que tem produzido, em nome do Partido Chega e penso também em nome da população portuguesa e não só. Muito obrigado. A cardiologia, a disciplina de cardiologia é uma disciplina que me é muito cara, exatamente porque eu próprio tive necessidade de intervir através de uma ablação e senti o que na altura, eu constatei o que na altura passei, eu próprio, e depois também por curiosidade política de saúde só, e também curiosidade profissional da parte dos senhores doutores no exercício desta atividade. Senti a dificuldade no Serviço Nacional de Saúde para os profissionais e senti a dificuldade no Serviço Nacional de Saúde para os utentes. A dificuldade que é termos utentes. Exatamente porque, não foi por acaso, que peço desculpa, mas já não sei quem foi, penso que foi o senhor professor, que referiu aqui que temos um número de cardiologistas abaixo da média europeia. Penso que foi o senhor doutor que disse isto. Muito bem. E o que é que isto acontece? O que é que depois isto traduz-se como? Há um conjunto de... Sou eu a falar que não sou médico nem sou cardiologista, mas tenho falado muito, imenso sobre isto. Há um conjunto de doenças cardiológicas que não são sensíveis, ou que, sendo sensíveis, as pessoas não os sentem, não os identificam. Por exemplo, as arritmias. Quando eu tenho constatado, eu costumo jogar futebol, apesar de ter já passado por isso, costumo jogar futebol. E um destes dias, um jovem teve um problema de arritmia em pleno campo, com o pai ao lado. Pronto. E ninguém sabia o que era. E eu, por conhecimento, chamei os bombeiros, imediatamente pensei logo, eu agora quando vejo uma pessoa assim, eu penso logo que é um problema destes, se calhar é um outro problema qualquer, mas identifiquei que a arritmia não estava conforme e chamei. E de facto ele estava a passar um período desses que ninguém sabia, estávamos numa escola, eram professores, portanto ninguém identificou aquele problema. Eu também não identifiquei, mas se calhar é melhor chamar a ambulância, quem trata. E era disso que se estava a tratar. Portanto, as questões que eu queria, peço imensa desculpa, vou-me focar só na arritmia e peço desculpa, na fibrilação auricular, em muitos casos, que é pior para mim, peço imensa desculpa, mas é a pior de todas, que é a paroxística, porque é muito difícil de identificar e de apanhar naquele momento. E pode ser fatal. Eu gostaria de levantar aqui algumas questões. Antes de tudo, dizer que o Partido Chega está absolutamente disponível para esta problemática, para o vosso desenvolvimento nesta investigação também e para que seja positivamente minimizada. Depois, há uma outra questão que será a literacia sobre o que são os problemas da cardiologia, que, como as minhas colegas já disseram, que há muita falta de literacia, eu acho que nunca haverá suficiente.
porque em qualquer momento pode acontecer uma situação destas portanto, ser um bocado difícil de reverter. A literacia é importante também, no meu caso, eu sinto que para que haja também a possibilidade de prevenção, porque se conseguirmos perceber que estamos a ter uma arritmia, é bom que não se continue a jogar futebol ou ténis, seja lá o que for, a dizer que aquilo vai passar a seguir, porque não vai. Não vai. Portanto, se calhar é preferível considerarem parar até recuperar. Tenho uma questão que é muito importante, especialmente nos idosos, e os idosos são acima dos 65 anos no nosso edifício jurídico, mas, como os senhores doutores sabem, na Organização Mundial de Saúde passam a ser aos 60 anos. O que é que acontece? Acontece que, por exemplo, há um medicamento que é o Xarelto, os senhores professores sabem, que é muito caro, e que eu conheço, eu próprio, este fim de semana que passou, tive com pessoas que deixaram de tomar o Xarelto pelo preço. O Xarelto marca, ele é receitado pelo preço que ronda os 60 euros, eles tinham que pagar cerca de 40 euros. Quando há aquele medicamento substituto, que agora não me lembro, que pode ser usado, não sei se é igual, se não é, não faço ideia. Pronto, não faço ideia. Esta é uma das questões. E as pessoas deixam de tomar esse medicamento. Pessoas aqui mesmo idosas, não é dos 65 anos, para lá dos 65 anos, daquelas que não sabem se há de comprar um medicamento, se há de comprar arroz. Pronto, é dessas pessoas que estou a falar. Portanto, a literacia também, aqui também é importante saber a importância dos medicamentos que os senhores doutores e os senhores professores prescrevem e que a medicação, como também aqui já foi referido, que os senhores doutores também consigam fazer com que as pessoas se apercebam da necessidade de cumprir os requisitos para a medicação, quando chegar o caso disso, e pronto, para isso tudo é preciso literacia também. E eu acho que também está nas vossas mãos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Bloco de Esquerda com a Sra. Deputada Marisa Matias, por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero também dar as boas-vindas aos representantes da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, dizer-lhes que só cheguei aqui depois das vossas intervenções, porque como quando elas começaram eu estava no gabinete, preferi ouvi-las até ao final e só depois então poder juntar-me aqui na sala, mas estive a ouvir-vos e quero agradecer os alertas e a informação que aqui trouxeram. Não tenho muito a acrescentar em relação ao que já foi dito anteriormente dos restantes grupos parlamentares, a não ser dizer que este é um tema, como saberão muito melhor do que eu, bastante mais complexo do que apenas ligado às questões do tratamento e dos recursos e do investimento. Infelizmente, atravessa muitas áreas, é transversal, de facto, a muitas áreas, e mesmo quando falamos de prevenção, falamos, por exemplo, de áreas tão vastas como a política ambiental e as associações que têm sido feitas recentemente pela Organização Mundial de Saúde, entre a exposição à poluição e o agravamento das doenças cardiovasculares, e também, depois de um ponto de vista equivalente a este que acabei de referir, também transversal do ponto de vista da política social, das políticas sociais, porque a equidade na saúde, infelizmente, também ainda está por cumprir. E, de facto, quando há um desconhecimento tão grande como o que referiam em relação, por exemplo, à insuficiência cardíaca por parte das próprias pessoas, essa dificuldade traduz-se ainda mais quando as pessoas não sentem que têm a mesma condição de acesso ao serviço de saúde, aos cuidados de saúde que possam necessitar. Portanto, para além da literacia, há também as questões ambientais, as questões sociais, eu creio que tudo isso é muito relevante termos em conta. Mas, como disse, não vou acrescentar muito, queria apenas aproveitar que aqui estão e que nos deram esse prazer de estar aqui a conversar connosco, para podermos também discutir o que é, do vosso ponto de vista, um caderno de encargos para a Assembleia. E quando digo um caderno de encargos, não digo apenas das medidas a curto prazo, que seguramente existem várias que precisamos de trabalhar e tomar iniciativa, mas também a médio e longo prazo para lidar de uma forma holística, digamos assim, com estes problemas que aqui nos trouxeram. Como disse, creio que é muito importante debater, mas é sobretudo muito importante intervir, e intervir fundamentados pelas melhores contribuições, como é o caso da vossa. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra novamente à delegação e podem também dividir os tempos como acharem melhor. Está bem? Muito obrigado pelas vossas palavras. Ficamos satisfeitos por, de facto, haver uma boa recepção a este plano. Isto é um plano para ser discutido e para trabalharmos todos, nós, os deputados, a Direção-Geral de Saúde, o Ministério, etc. Portanto, agora é mãos à obra. De facto, em relação à assistência cardíaca, vou deixar aqui para... é da especialidade da professora Cristina Gavina. Em relação à prevenção e à literacia em saúde, de facto é algo que a Sociedade Portuguesa de Cardiologia dá como muito importante. Nós somos uma sociedade científica, mas temos de estar abertos ao exterior e o que podemos fazer, tentaremos fazer. E já fizemos algumas coisas e estamos sempre dispostos a colaborar e trabalhar com outras sociedades, associações, etc., para conseguirmos responder a isso. Em relação a que a doutora Marisa Martins falou da poluição, nós tínhamos posto ali também, de facto, é uma área importante que muitas vezes não damos importância. Antes de passar a palavra à doutora Cristina, queria só dizer o seguinte: nós, quando falamos de cardiologia, e o Sr. Deputado falou da ablação, etc., temos em Portugal duas cardiologias. Temos a do litoral, Lisboa, Porto, Coimbra, em que de facto há ablações, há tudo, e temos felizmente um nível científico e técnico igual à Europa e aos Estados Unidos, mas infelizmente o interior não existe nada disto. Nós temos o interior, Bragança, Castelo Branco, Porto Alegre, etc., não tem sequer um serviço de cardiologia. E é um trabalho de todos nós, de conseguirmos que os colegas vão para lá, de que se conseguir também o próprio Ministério que reter lá as pessoas. É impossível fazer um serviço de cardiologia se não tiver boa imagiologia, se não tiver os equipamentos necessários, porque as pessoas não se fixam lá. Criar equipas não é só um ou dois, tem que ser uma equipa, e isso temos que olhar para isso, porque de facto, depois mesmo que a medicina geral e familiar funcione bem, não tem para onde referenciar os doentes. E agora, quando sair daqui, vou para a Covilhã, porque felizmente abriu-se lá um centro para a via verde coronária. Estamos a formar os colegas, o que foi um grande passo para aquela zona interior que não tinha, mas temos que olhar também para os outros e conseguir melhorar, e como digo, é um trabalho de todos. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez pelos vossos comentários muito pertinentes, sem dúvida, e dizer-vos que o que nós queríamos transmitir aqui é que nós estamos muito focados na prevenção, efetivamente. Se tiverem depois acesso àquele que é a nossa proposta mais concreta de metas e objetivos a atingir, na realidade nós damos um ênfase muito grande à prevenção. E quando estamos a falar nisto, estamos a falar, por exemplo, de fazer mais formação nas escolas, nomeadamente em suporte básico de vida, mas também, por exemplo, aproveitar as escolas para fazer um primeiro eletrocardiograma aos nossos jovens até aos 18 anos, para podermos identificar estas situações, por exemplo, que podem conduzir à morte súbita por doenças hereditárias que na realidade não são conhecidas previamente, e que é uma oportunidade que nós podemos ter de intervir muito mais cedo, no momento em que as escolas também podem assumir esse papel. E para vos dizer, por exemplo, que em relação à prevenção, uma das medidas que nós também queríamos sugerir era, por exemplo, nos cuidados de saúde primários, se é possível registar o consumo de álcool. Ou seja, nós temos a carga tabágica registada, mas normalmente não registamos o consumo de álcool. Nós sabemos que isso é um problema na nossa população e é, por exemplo, um fator de risco para insuficiência cardíaca também, e, portanto, gostávamos que houvesse aqui algumas pequenas intervenções, como veem, que são coisas fáceis de fazer, mas que podem ter depois impacto. E chamar-vos a atenção que muitas das coisas que nós queremos fazer e implementar, e às vezes tentamos propor, logo à partida têm um problema fundamental, é que nós não conhecemos os nossos números. Nós temos feito na Sociedade Portuguesa de Cardiologia um grande esforço para conhecer os nossos números, mas nós temos muito pouco conhecimento dos números em Portugal, da maior parte das patologias, nomeadamente da sua prevalência real. E, portanto, há uma grande necessidade também das sociedades científicas se juntarem às entidades que regulam a área da saúde para podermos promover essa mesma informação e, inclusivamente, termos mais acesso, anonimizado, obviamente, às bases de dados em saúde que podem alavancar algumas destas intervenções e dar-nos mais conhecimento nesta área. Eu gostava de vos sensibilizar também para que a maior parte destes fatores de risco que nós temos estado aqui a falar não são só para doenças cardiovasculares, curiosamente também são para o cancro. Ou seja, quando nós intervimos numas, intervimos para várias doenças. E, portanto, é mesmo muito importante começarmos a ter esta consciência e podermos ter propostas muito concretas. E é nesse sentido que nós achamos que o nosso plano vai para além daquilo que são as intenções e efetivamente tenta, de alguma forma, detalhar aquilo que é a realidade nacional com base na informação disponível e os grandes conceitos e áreas de intervenção, mas temos depois planos
muito bem desenhados, com ideias concretas e metas a atingir em 3 anos, para podermos efetivamente fazer a diferença dentro desta área. Obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada pelas vossas intervenções e pelo tema e a forma como o abordaram. Reforçava aqui, também já pedido pelos senhores deputados, se houverem estudos ou dados, informação que acham que sejam relevantes para a nossa análise, sugeria que nos enviassem para poderem ser distribuídos por todos para melhor avaliação destas questões. Mais uma vez, muito obrigada pela vossa presença e até uma próxima vez. Obrigado. Dou por encerrada a sessão.